Bom, vocês esperavam um final da série diferente pra She-Hulk? Acreditem, foi um final diferente, né? Essa provavelmente é a maior quebra da quarta parede da história da Marvel. A She-Hulk foi literalmente reclamar com o Kevin Feige que a série dela tava uma bosta, porque tava mesmo, né? E tem muita novidade pro futuro da Marvel que a gente precisa comentar agora. O Scar, filho do Hulk, voltando do espaço. O Matt Murdock virando quase que o namorado da Jennifer, né? Se misturando ali com a família dela. Nesse vídeo a gente vai analisar tudo o que rolou nesse episódio, detalhe por detalhe, e tirar a conclusão definitiva se a série terminou bem ou não. Vamos lá. Diz pra mim aí, o que você faz com R$30 por mês? Dependendo, você não paga nenhuma pizza maneira, concorda? E se eu te disser que com menos de R$30 por mês, você pode mudar a tua vida, multiplicar o teu salário, tipo, umas 10 vezes mais? Aí sim, né? Então se liga, o mercado ainda tá precisando muito de programadores, tem vaga sobrando, e as empresas estão disputando a tapa esses profissionais, ok? Por isso tá na sua hora. Saca só esse curso aqui. O Full Stack da Dunk Code é só a formação mais casca-grossa do Brasil. E você faz online, de casa mesmo, com aulas ao vivo individuais. São mais de 2.500 aulas, 2.000 projetos práticos, material de estudo, acesso vitalício, suporte e garantia de aprendizado. Ou o teu dinheiro de volta. Além de dominar as tecnologias mais poderosas da atualidade, o pacote Full Stack te forma ainda com outras habilidades que poucos profissionais no Brasil têm. Você vai aprender tudo, criar qualquer tipo de site, sistemas, aplicativos, tem curso de Java, WordPress, inglês para programadores, produtividade, design para web, design para aplicativos, marketing digital para programadores, até desenvolvimento blockchain, ou seja, criar sua própria criptomoeda. E esses são só alguns cursos dentro do Full Stack, fora um monte de bônus sem nenhum custo a mais. Imagina a quantidade de certificados oficiais que você vai ter. É para chegar na voadora no mercado, né? Então vem aqui no link da descrição para ver a lista completa do que você vai aprender. Tudo isso por menos de 30 pilas por mês. Já pensou? Então não deixe essa chance passar. Inês Transpeter aqui. Bom, a abertura desse episódio faz uma recapitulação a lá anos 70. Eu acho que pra homenagear a Semana de Terror da Marvel, pra homenagear também a introdução de She-Hulk nos quadrinhos, já que ela começou como uma selvagem She-Hulk e depois foi virando o She-Hulk que a gente conhece hoje. Eu achei meio aleatório, não tem muita conexão com o estilo da série, mas beleza, né? Não é de agora que a direção da série fica bizarra. Depois disso, a gente vê She-Hulk naquela prisão de segurança máxima, o que não tem sentido nenhum também. Tipo, no episódio passado, criaram todo um plot pra She-Hulk ficar brava pra caramba e socar o telão. Eu acho que qualquer pessoa ali ficaria pé da vida tendo a intimidade exposta, né? Então isso eu acho ok. O que pra mim não faz sentido nenhum foi ter um monte de soldados do controle de danos do lado de fora. Eles chegaram lá como? Controle de danos tá com a velocidade do Flash. Alguém comete um crime, eles chegam lá instantaneamente. E outra, She-Hulk ia cooperar com a polícia e com as investigações. Não tem sentido ela ser colocada numa prisão de segurança máxima, porque ela socou um telão onde passava a intimidade dela. Foi muito mais motivo dela ser presa quando ela destruiu aquela garagem e aqueles carros caros lá, né, a troco de nada, só pra tentar acertar o Demolidor. Você lembra que ela fez isso? Pegou, saiu jogando carro em cima do Demolidor? Pô, aquilo deu muito mais prejuízo do que aquele telão. Quem é que tenta acertar um ser humano com um carro? Ou seja, ela foi pra matar o ceguinho, né? Tipo, galera, numa série jurídica que leva a sério esses pequenos detalhes, é um furo gigantesco ignorar isso de destruir carros caríssimos a troco de nada. Pô, até porque quando aquele cara metade boi lá bateu no carro dela, ela ameaçou processar. Resumindo, né? Só um roteiro ruim mesmo. Tudo acontece porque, sim, a inteligência lá não tinha nenhum motivo pra fazer aquela reunião. Não tem motivação objetiva naquele grupo. É impressionante que eles sejam os vilões finais da série, galera. Isso é uma falta de criatividade, assim, gigante. É só pra falar que os vilões de She-Hulk são homens incels da internet, né? Os caras não gostam de fêmea, né? Essa é a motivação deles, né? O que eles querem? Dominar o mundo? Ter $1 bilhão? Não, eles não gostam de fêmea, é isso. Beleza, existe cara assim, eu sei disso. Mas na série eles são o quê? 80%, 90% dos homens que aparecem. E ainda assim você vê aquela reuniãozinha da inteligência. Galera, aquilo não tem nenhum propósito, nenhum objetivo, nenhum tema. Bom, vamos combinar, né, galera? O roteiro do episódio estava ruim até aí. Mas aí os roteiristas começam a forçar ruindade de propósito depois disso. O Todd, que era o King Hulk, se injeta com o sangue da Jennifer. Vira um Hulk bizonho. O Hulk volta do nada, do espaço, pra lutar com o Abominável. A Titânia aparece do nada. Daí você vê a She-Hulk quebrando a quarta parede e repetindo o tempo todo que o roteiro tá uma bosta, que esse episódio final tá uma bosta. Porque até os roteiristas reconhecem que tá uma bosta. E isso se repete até que a She-Hulk quebra a quarta parede de vez e decide pular pra fora do episódio. Ela soca ali o quadrado da She-Hulk e sai no menu do Disney Plus. Isso é uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos algumas vezes, né? Não é incomum ver personagens se encontrando com os roteiristas ou coisa desse tipo. Né? Tipo, o She-Hulk já fizeram isso.
Homem-Animal também fez isso na DC. A diferença é que geralmente tem um desenvolvimento até você chegar a esse ponto. Tem uma história, uma trajetória até você chegar a esse ponto. Mesmo quebras de quarta parede precisam ser bem escritas, porque elas fazem parte da história. Se vocês lerem, por exemplo, Deadpool mata o universo Marvel, o Deadpool mata os roteiristas lá. E tem todo um plot pro Deadpool ter tomado consciência de que ele é um personagem de gibi. E ele tá lá preso nesse ciclo sem fim enquanto tiver gente lendo os quadrinhos dele. Então tem um plot. Tem um desenvolvimento até chegar nesse ponto. Quando o Grant Morrison escreve O Homem-Animal se encontrando lá com The Writer, que é o escritor, que é a representação do próprio Grant Morrison, ele cria uma mitologia, né? Todo um debate filosófico ali, ele cria ótimos diálogos que justificam justamente aquela cena, aquele momento. E mesmo quando é por motivos de comédia, tem uma construção, um local apropriado que não interfira na história principal. Isso quase nunca é o clímax das histórias da She-Hulk e do Deadpool. Em She-Hulk não existe essa construção e o clímax do episódio é a quebra da quarta parede. Isso mostra que não tem história pro episódio final. Dá pra ver claramente que o roteiro de She-Hulk, né, tava tão cagado depois desses 8 episódios aí que não tinha mais nenhum outro caminho pra seguir que fosse pelo menos satisfatório. Sério, galera, eles estão cozinhando a inteligência desde os primeiros episódios. Estão cozinhando esse negócio do sangue da Jennifer transformar alguém em Hulk desde o episódio 1. No episódio 1 já estavam cozinhando isso, porque realmente faria parte da trama. Daí chega agora no último episódio, a She-Hulk pede pro Kevin Feige em formato de robô pra tirar a parte do Todd virando Hulk. Ou seja, pra onde foi todo aquele desenvolvimento de roubar o sangue da She-Hulk? Pro nada. Porque o plot era uma bosta, era ruim. Não tinha nenhum personagem que serviria como vilão decente, porque os personagens da série são chatos, desinteressantes e caricatos. Não tem ninguém ali que salva pra você dizer, pô, caramba, essa aqui é uma boa edição de personagem pro Sam. Simplesmente não tem nenhum bom personagem entrando no Sam ali. Não tem ninguém que você pense, pô, esse aqui, essa aqui seriam bons novos Hulks, um bom vilão, um bom herói. Parece, como eu falei, só um grande filler. A própria série não conseguiu construir nada interessante pra esse grande final. Até porque não queriam fazer o Hulk, um homem aparecendo pra salvar a prima, né? Ou o Demolidor, ou um vilão homem pra bater nela. Então qual foi a solução de roteiro? Fazer uma grande quebra de quarta parede reclamando que o próprio roteiro é uma bosta. E o pior é que tem muito fã da Marvel que vê isso e acha genial, olha que bacana. As pessoas não estão percebendo que isso foi uma desculpa para desviar a atenção de falta de qualidade da série e da falta de história do episódio final. Galera, assim, tudo bem se você gostou. Todo mundo tem, né, o direito de gostar do que quiser, eu sei disso. Mas ter senso crítico é importante. A própria série reconhece a bomba que ela é. A própria série. Não tem essa, olha, isso foi genial, porque, pô, isso foi desculpa. E mesmo a cena de quebra de quarta parede eu acho sem lógica. Aquela luta paia com segurança do Kevin Feige, pô, nada tem sentido. Não tem nada que entretém ali. Na conversa com o Kevin Feige, robô, inclusive, fica bem claro que só estão jogando um monte de coisa ali pra fazer o público pensar como se realmente tivessem ganhado informações privilegiadas sobre o que rola nos bastidores com o time de efeitos especiais, sabe? Os planos pra X-Men. Mas no final das contas não falam nada que a gente já não sabia. Nada que a gente já não soubesse. A galera fica doida com migalhas de fanservice. Tipo, a gente recebe tão pouca coisa quando vem uma migalhinha. Olha, caramba, mas a gente já sabia tudo. E eu acho mais engraçado que a She-Hulk pede pro Kevin tirar alguns elementos ruins do roteiro, mas mantém outros. Então quando ela volta pra série dela, continua o mesmo plot zoado da reunião. Só que dessa vez com furos gigantes. Tipo, qual era o plano pro sangue da Jennifer agora? Qual era? A série ficou cozinhando isso há um tempão. Agora não existe mais. O que a Titânia tava fazendo ali? Como é que ela chegou ali? Você tirou o Hulk chegando do nada, mas deixou a Titânia? Isso me lembra do episódio do casamento, que a Titânia apareceu sem motivo nenhum lá. Ficou fazendo vários nadas e depois deu um soco na cara da Jennifer sem motivo nenhum. Tipo, como assim, cara? E isso pra não falar daquela luta vergonhosa de CGI das duas lá, que provavelmente é o ápice de CGI ruim de todo o universo cinematográfico Marvel. Eu arrisco a dizer que de todo o universo super-heróis, aquele foi o ápice de CGI ruim. E de quebra, nesse final de série, eles botaram o Demolidor aparecendo do nada e sem motivo também nessa reunião da inteligência. Vocês conseguem ver que nada tem explicação? Não tem, as coisas não estão tendo explicação. E os roteiristas realmente estão cagando pra explicação. Vocês percebem isso? Só joga aí e dane-se. O pior de tudo é que só porque teve quebra de quarta parede vai aparecer um monte de gente falando que é assim, tudo sem sentido mesmo. Era pra ser sem justificativa, é comédia, é ruim de propósito, abre a mente, PT. Pô, é realmente, né? A intenção de todo mundo que investiu tempo, dinheiro e nome na série era produzir uma série ruim. Confia, né?
A série foi feita pra ser terrível de ruim de propósito, sim. A Marvel é genial pra caramba, inovou legal nessa. No final das contas, a série terminou fiel ao que foi durante os outros episódios. Totalmente sem história, roteiro feito à base de piadinha com macho escroto e sustentando a audiência só nas participações especiais. Essa é a melhor definição da série pra mim. Tanto que as únicas coisas que as pessoas realmente vão se importar nesse final de série é no Hulk voltando do espaço com o filho dele e o Demolidor no almoço de família. Você pode perceber na internet, quando tem elogio, é justamente esses dois pontos. Não é na She-Hulk, é nesses dois. Tá todo mundo cagando pra She-Hulk porque a série foi incapaz de produzir uma história decente pra ela. Todo o desenvolvimento da personagem como advogada, como heroína, foi cortado nesse episódio final. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Cadê a trajetória dela, sabe? Ela realmente tendo um ápice na advocacia, até como personagem, como super-heroína. No início a série meio que dava a entender que ia ter sim um desenvolvimento sobre esses temas, mas nunca teve. E a melhor forma de você deixar ela casca grossa é isso. É fazendo isso. E não fizeram. Você vê no episódio 1 a Jennifer se recusando a ser super-heroína, não gostando do nome She-Hulk. Até o final da série ela não queria ser super-heroína. Tanto que quando ela vai no costureiro, ela só pede roupa de trabalho. Ela não queria roupa de herói, mas ela tá lá junto com o Demolidor lutando e de uniforme no episódio 8. Do nada! Quando foi que ela se aceitou como super-heroína? Por que a série fez ela se negar tanto pra depois ela só aceitar o papel de heroína do nada e sem explicação? Vocês têm que lembrar que nesse episódio 8 ela perdeu um caso jurídico simplesmente porque não leu o manual de instruções do produto do cliente dela. E agora, no último episódio, ela literalmente perdeu o emprego. Por que diabos ela não tá dando mais toda a importância pra carreira dela de advogado? Então só reparem, galera, que todos esses temas e dilemas da personagem ficam dando voltas, são quebrados. Eles nunca são desenvolvidos de verdade. Nesse último episódio, voltaram a falar mal do nome She-Hulk, né? Mulher Hulk. Questionando por que não tem um homem Hulk. Por que o homem é só Hulk, mas a mulher tem que ser mulher Hulk? A resposta é óbvia. O Hulk veio primeiro e fez sucesso primeiro. She-Hulk é uma personagem derivada dele. E acabou. Galera, isso já tá batido, né? Pelo amor de Deus. Já passaram vários outros episódios debatendo sobre o nome da She-Hulk, né? Sobre a Jane aceitar ou não esse nome. A gente já entendeu que os roteiristas acham o nome She-Hulk machista. Isso já foi passado pra gente. Eles acham isso. A bola pra frente, né? Eles não souberam desenvolver a Jennifer aceitando o nome. E agora, no último episódio, vão puxar isso de novo. Fica bem óbvio, então, que os roteiristas e a direção também não fazem ideia do que fazer com o personagem. Só ficam jogando coisa e ideia aleatória pra botar na tela. Aliás, a quebra de quarta parede é um exemplo disso. Tem episódio que a quebra de quarta parede não funciona. Ela, aleatoriamente faz um comentário pra câmera uma vez durante o episódio. Fica super deslocado do que tá acontecendo. E pior, tem episódio que nem tem quebra de quarta parede. Daí agora, do nada, ela simplesmente sai do episódio dela e entra no menu do Disney Plus. Galera, ficou completamente deslocado da série. Não encaixa. E vocês têm que lembrar o seguinte, a quebra de quarta parede também faz parte do roteiro. Não souberam trabalhar com esse recurso também. Enfim, episódio final totalmente cagado. Bom, restou a gente falar do que importa agora, né? A própria série da She-Hulk sabe que o que importa no final das contas é o Demolidor e o Hulk. A própria série sabe disso. O Demolidor é o que parece estar tendo um caso mais sério com a Jennifer Walter agora. Pra mim, se você já tá no almoço de família conhecendo os pais da garota, estão perguntando quanto você ganha, é porque a coisa já tá ficando séria. Pô, você já tá se envolvendo com a família. Essa foi a única cena do episódio que eu gostei, porque realmente o Charlie Cox atua muito bem. Ele consegue te passar a impressão de que o Matt Murdock dele é um personagem real ali naquele almoço. Agora, quando o Hulk chegou com o Scar, galera, o que eu vou falar? Olha, primeiro de tudo, a gente já tinha previsto isso aqui no canal, ok? Quem tá acompanhando os vídeos sabe que a gente já tinha falado que muito provavelmente o Bruce tinha ido pra Sakaar por causa do filho dele. Já tinha mandado essa bola aqui pra vocês, tá? É por isso que eu digo, quando alguém fala assim, teoria doida do Enet, não existe isso de teoria doida. Tudo que eu falo com vocês é com base nos quadrinhos. A gente não inventa coisas. Os filmes e séries do Sam são inspirados nos quadrinhos, eles adaptam o que tá lá. E se o Hulk tá voltando pra Sakaar, só tinham duas grandes possibilidades, pegando com base nos quadrinhos, né? Ou iam inventar uma história pra ele ir pra Sakaar pra governar, ou iam trazer o Scar, filho dele, o filho do Hulk, né? Que nos quadrinhos sobreviveu em Sakaar depois da Kaera, a mulher do Hulk, né? Que morreu grávida do Scar. O Hulk foi embora do planeta e só depois ele descobriu que o filho dele tinha sobrevivido na barriga da mãe morta, justamente por ter os genes do Hulk, que é aquele fator de cura. Mas aí, Pedro, o que você achou do Scar na série? Primeiro de tudo, eu não curto a ideia do Bruce chegando assim em reunião de família como se fosse o tio do pavê. E olha que eu adoro piadinha de pavê. Nas HQs, o Bruce não tem família.
Ele é um personagem amargurado, atormentado, solitário, sabe? Você percebe isso nele, na trajetória dele. Tem, assim, vários arcos do Hulk que você pode adaptar dos quadrinhos usando esses elementos principais do personagem. Isso é a essência dele, do Bruce Banner. Agora, quando você bota o Hulk como um tiozinho bobo de família, você não tem mais como desfazer isso. Ele já é assim. Pra mim, isso é a mesma coisa que botar o Justiceiro felizinho lá, casando com uma outra mulher e tendo uma nova família. Concorda? Não faz parte do Justiceiro. Se a Marvel faz isso, ela mata todo o fio condutor das histórias do Justiceiro, que é a cruzada dele por causa da morte da esposa e dos filhos. Não tem como quebrar isso do Justiceiro. A essência do Justiceiro é ser amargurado em busca de vingança sem fim eterna. O Hulk tem que ser amargurado também. Então é a mesma coisa que estão fazendo com o Hulk. E esses caras aí, pra mim, tá parecendo um moleque de apartamento de Sacar. Esse cabelo de calvão de cria aí deve ser equivalente a moicano em Sacar. Deve ser um corte de jovem deslocado lá, hein? E é um visual ruim. É uma caracterização ruim, galera. O Scar foi criado para ser uma mistura de Hulk com Conan. Vocês entendem isso? Ele foi criado dessa forma. O Scar é um garoto selvagem. Ele é um selvagem. Ele é civilizado. Ele cresceu com os insetos de Sacar. Ele usa espada, tanguinha. Ele é o Conan Hulk da Marvel. É impiedoso, casca grossa. A primeira coisa que ele falou quando viu o pai dele, o Hulk, foi: pensei que você seria maior. Ele é sangue nos olhos mesmo. Vocês não têm noção de como o Scar é badass. Casca grossa pra caramba. Vocês têm que... Eu vou trazer até um vídeo aqui sobre ele, tá? Agora, esse do Sam tá completamente sojado. Primeiro que estão dando esses rostos com traços super-humanos pro Hulk e pro Scar. E já tira muito daquela aparência do Hulk mesmo, Hulk monstrão. Não pode ser Lula Molusco bonito, galera. Tem que ser casca grossa mesmo. Só ver a diferença do rosto do Hulk hoje em dia, parecendo o Eduardo Costa pro Hulk lá, da época de Incrível Hulk e Vingadores 1. Então, assim, pra quem tinha esperança de ver o Scar naquele estilo Conan, com espadona gigante, pode esquecer. Você vai ter o Scar Disney Plus. Ah, Peter, para com isso, querer que todo mundo seja fiel, igual aos quadrinhos. Eu tenho visto muita gente dizendo isso, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Vocês se lembram daquele Goku live action de jaquetinha de couro, sofrendo bullying no colegial? Vocês lembram disso? Pra quem é fã de verdade de Dragon Ball, aquilo lá era o Goku ou uma invenção usando o nome do Goku? A gente que é fã sabe que aquilo ali não é o Goku de verdade. Só pensa nisso, ok? É a mesma coisa aqui. Se você vai adaptar um personagem dos quadrinhos, porque você está adaptando os quadrinhos, não tem problema mudar esse personagem. Mas você precisa pegar o core do personagem, como ele é. Você precisa pegar as características que fazem aquele personagem ser quem ele é, a essência dele. Porque sem isso ele é qualquer coisa menos o que ele era pra ser. Esse é o caso do Scar. Se você acha que eu tô reclamando demais, se você só gosta de ver gente elogiando e babando o que você gosta, tudo bem. Tem outros canais aí que passam pano pra tudo que a Marvel tá fazendo e adoram tudo que a Marvel faz. Mas eu não tenho como vir aqui e não ser honesto com vocês. Eu tenho que continuar sendo isso, cara, falando pra vocês o que vem na minha cabeça, o que eu vejo. Eu vou continuar falando o que eu tô achando. E pra mim, sério, tá tudo bem se você pensa diferente de mim. As pessoas têm opiniões diferentes. É normal. E você pode botar nos comentários aí se você tá gostando de tudo, não tem problema. Eu vou até dar coraçãozinho também. Mas pra mim, a Marvel tá perdendo completamente a mão. Todas as últimas produções da Marvel estão, me acendendo um alerta vermelho. E eu vejo que este Hulk bateu num limite perigoso já. O nível de ruindade disso aqui extrapolou todos os limites que eu tinha imaginado. É o que eu falei, pra mim a fase 4 da Marvel foi um filler. Eu sei que muita gente fala assim, Peter, mas você elogiou vários filmes e produções da fase 4 da Marvel. Sim, elogiei. Tem muita coisa que eu gostei. Eu gostei de Shang-Chi, gostei de Eternos, eu sei que muita gente não gostou de Eternos, mas eu gostei de Loki, gostei de WandaVision, mas não significa que por eu ter gostado de algumas produções, a fase é boa. Ela não se comunica, ela não fala entre si. Tem fases da Marvel que passou, 1, 2, 3, que tiveram filmes ruins também, mas a fase toda estava preparando para algo grande. Os filmes estavam se comunicando, né? As produções se comunicavam. Aqui não, aqui foi tudo parece que foi tentativa e erro, né? Vamos testar isso aqui para ver se funciona. Então é assim que eu vejo a fase 4 da Marvel. Mas eu tô muito hypado pra fase 5. As promessas que a gente viu na D23, na Comic Con aqui de San Diego, eu acho que tem muita coisa boa chegando. Só que, lógico, como eu falei, é um alerta vermelho, porque me preocupa se continuarem tratando alguns personagens dessa forma. Sem pelo menos aquela fidelidade, o mínimo de seriedade possível que tinha fase 1, 2, 3 em alguns casos, né? Então, hypado eu tô, vamos torcer pra que continue legal. Queria muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam? Curtiram o She-Hulk? E se você odiou a minha opinião, o que eu falei aqui, beleza, continua odiando a opinião. Mas o Peter jamais, hein? Somos brothers sempre. Não esquece que eu deixei aqui embaixo o link pra você conhecer o pacote Full Stack da Dunk Coach. Aproveita. Aí tem mais, tá? O canal da Dunk Coach tem muito conteúdo e tutoriais de graça pra você aprender a programar. Se inscreve lá. Obrigado de coração. Toca aqui, se inscreve no canal.
ativa o sininho. Vou continuar trazendo pra vocês tudo sobre essas fases novas da Marvel que tá chegando aí, que vai ter coisa boa chegando. E da DC também, né? Tá bom demais. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!